Nesse segundo episódio, Nicholas Hessler e eu vamos continuar a conversa com o Dr. Hamilton Rochel, pesquisador e cientista da USP aqui em São Paulo, sobre o efeito placebo. E vamos falar de que o efeito placebo, se ele pode causar ilusões, ele também pode ser um recurso importante na nossa rotina, no nosso treino e na nossa motivação. Hamilton, existem pessoas, e aí existem talvez duas classes, os que de fato fazem e os que arrumam um truque para parecer que fazem, que caminham sobre fogo, deitam em cama de prego, ou ficam um tempo submersos sem respirar. Os estímulos neurológicos estão presentes, como em qualquer ser humano. Mas aquele ser humano ganha uma capacidade de neutralizar esses estímulos e não sucumbir a eles e não ser derrotado por eles. O que nisso tem... o que relata com o que a gente está falando aqui de placebo e de nocebo? O uso de estratégias como a administração de placebo podem sim modular a dor. Não é exatamente o que você colocou, mas tem uma relação aí. Por exemplo, aquela história do condicionamento do efeito placebo, ele pode acontecer. Por exemplo, um sujeito, esse cara fazia um treinamento por várias semanas fazendo esse mesmo exercício, numa das condições. Numa outra condição, esse sujeito era oferecido um placebo em alguma dessas semanas de treinamento. O sujeito fazia na primeira semana sem uma administração de nenhuma substância, nas semanas seguintes ele fazia usando analgésico, e aí ele conseguia manter a tolerância à dor a níveis maiores, enquanto ele usava o analgésico. Na semana seguinte, você trocava o analgésico por placebo, e ele mantinha mais ou menos o mesmo grau de tolerância à dor, porque ele ensinava, de alguma forma, o cérebro dele a reagir à tomada daquela pilulinha com um efeito neurobiológico que mascarava a dor, que funcionava de fato como uma substância analgésica. Então, quando você troca o medicamento analgésico pelo placebo, o cérebro dele responde exatamente da mesma maneira, libera as mesmas substâncias, os mesmos neurotransmissores que são responsáveis por analgesia, e ele desempenha da mesma forma. Então, existe essa coisa de você condicionar o sujeito a responder a um determinado estímulo, como o estímulo para a dor, que era o caso que você citou aqui, a partir de uma estratégia placebo. Então, pode acontecer sim. Não acredito que seja isso que esses caras fazem quando eles andam ali na brasa, quando deita na cama de prego. Ele tem muito mais truque, ou um cara que tem uma resistência maior à dor, enfim, do que qualquer coisa, mas mostra que isso pode ser feito com fins como esse que eu destaquei. Entra um ponto interessante, né, doutor Hamilton, que coloca aquela questão do acreditar e o quanto o cérebro impacta, né? A gente está falando somente sobre isso, o quanto o poder da mente, vamos falar assim, de uma maneira muito simplista, né? Mas o quanto nós somos capazes de influenciar as nossas sensações e os nossos sentimentos. Isso é treinável? Isso ainda é um campo bastante incipiente. Mas sim, isso é possível. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, porque é exatamente um dos experimentos que o Brian conduziu, e eu acho que ele vai poder discutir isso melhor com vocês, mas que lança mão de um novo conceito aqui, que é o de placebo aberto. Aí você fala assim, agora você me confundiu de vez, que diabo é o placebo aberto? É quando você dá o placebo para o indivíduo e você fala para ele que é placebo. Ó, Nicolás, está aqui, ó, é placebo. E esse troço, mesmo nessa condição, tem um efeito positivo. E esse efeito positivo é modulado pela expectativa do sujeito. Então, você treina ele a ter uma expectativa positiva àquele tratamento. Eu acho que ia até colocar uma dúvida no sentido de, por exemplo, com a indústria de suplementos, né, sem fazer nenhuma crítica, mas o quanto de coisa que a gente compra, meia culpa, eu me incluo nisso, sabendo que não funciona, ou mesmo simplesmente omitindo, né? Você vai e busca a informação, o teu embasamento somente na página daquele vendedor, daquela pessoa, daquele produto, e você ainda vai lá e compra. Sim, é verdade. Certa vez eu estava num grupo de amigos
antes de eu me machucar e tal, acho que eu contei para vocês no outro episódio, eu tive uma lesão na mão, daí que eu comecei a pedalar, eu remava com canoa havaiana, que obviamente você precisa da mão, por isso que eu fazia antes de me machucar. E tinha nesse grupo de amigos que remavam um sujeito super bem treinado, super capaz no remo, que me abordou e falou assim, pô, eu fui no nutricionista e tal, ele me deu essa lista, e era uma lista, assim, parecia um pergaminho, né, ela ia desenrolando, assim, essa lista aqui de suplementos para eu comprar e tal, e não sei o quê, e aí ele fez a pergunta que qualquer profissional da saúde tem pavor fora do seu ambiente de trabalho. E aí, funciona? É bom? É isso mesmo? É aquela consulta de boteco, sabe? E aí, eu me senti ali constrangido e tal, mas a minha única saída era, penso eu, é a que eu tive. Eu olhei aquela lista infinda de suplementos e nada dali fazia qualquer sentido do seu ponto de vista científico para desempenho, para melhora do desempenho do sujeito. Mas nada dali também teria qualquer comprometimento para a saúde daquele cara, né? Não eram substâncias que poderiam prejudicá-lo. Aí eu falei, fulaninho, você está tomando e tal, e o que você me conta, como é que está sendo para você? Pô, está sendo ótimo, eu estou me sentindo super bem, estou remando mais, estou desempenhando melhor, recupero melhor, durmo melhor. Aí, imagina o que ia acontecer se eu falasse assim, mas sabe o que é? Tudo isso aqui é bobagem, cara. Não tem nenhum se você está jogando dinheiro fora. Só ia acontecer duas coisas. Primeiro, que eu estou criticando o trabalho do outro colega profissional. E segundo, quando esse cara parar de tomar e na cabeça dele, ele desempenha, por conta da influência da expectativa dele, ele desempenhar pior, eu vou passar por incompetente, porque eu mandei ele tirar um negócio que estava funcionando para ele, percebe? Então, é o tipo de coisa que você tem que falar assim, olha, você faz aquela avaliação de custo-benefício. Não tem nenhum dano possível para o sujeito a partir disso. O sujeito está sentindo melhora, obviamente, por um efeito placebo, segue a vida. Quem sou eu para tirar, né? Agora, Hamilton, na área que você estuda da nutrição, alguém que quer suplementar de uma forma saudável, talvez a estratégia não seja ir inserindo gradativamente elementos e ver a melhora do que pegar um pergaminho, comprar tudo e tomar tudo de uma vez? Na verdade, a nutrição esportiva ela é desconsolante para as lojinhas de suplemento, porque o número de substâncias comprovadamente ergogênicas, e ergogênico, para quem não conhece o termo, é que tem um efeito positivo sobre o desempenho, super restrito e cabe numa mão. E o que funciona condicionalmente, tá? Não é que funciona de maneira irrestrita. E tem vários relatos interessantes que a gente Agora, quais são os 5? Creatina, cafeína, betalanina, nitrato de carbonato de sódio. É isso, como suplemento. Aí você tem nutrientes, né? Quando a gente fala em proteína é um nutriente, carboidrato é um nutriente, não configura um suplemento. Ele pode ser usado de forma suplementar à alimentação, mas suplementos ergogênicos é isso aí. Quando você vai para a literatura e você vê mesmo entre esses que funciona a magnitude de efeito, ela tem que fazer muito sentido para o indivíduo, porque dependendo do nível do indivíduo, a variação de desempenho dele é maior do que o efeito que a substância provê. Então, se eu tenho um indivíduo muito pouco apto ainda, um indivíduo não tão bem treinado, que para uma mesma tarefa o desempenho dele varia num range muito grande, num intervalo muito grande, e eu tenho uma substância cujo efeito é pequeno o suficiente para não sobrepassar essa variação que ele tem no desempenho, esse troço não tem efeito nenhum. Ele vai tomar um dia e vai desempenhar pior. No outro dia ele desempenha melhor. No outro dia é pior de novo. E assim vai. Mas por quê? Porque ele está dentro da variação dele, não é efeito do suplemento em si. Para não ter saia justa, comprar a chuteira do Messi não vai fazer você fazer gol que o Messi faz, né? É perfeito. Eu acho que isso, até trazendo de volta para o programa, né? Comprar a chuteira do Messi pode até fazer que você acredite que você pode fazer o gol como o Messi. Mas o efeito placebo também tem um limite, né? Sem dúvida. Ele não vai fazer que você faça o gol do Messi. Mas há casos, isso é interessante também,
dependendo do contexto, a magnitude do efeito placebo, ela é clinicamente relevante. Tem alguns exemplos, eu também não vou me aprofundar, mas só para a gente entender a curiosidade, que mostram quanto a expectativa ela é chave quando a gente fala em efeito placebo. Experimento clássico do Chris Beatty é um cara que estuda muito placebo no desempenho esportivo. Ciclistas, time trial, não me lembro a distância, era algo entre 5 e 10 quilômetros, algo assim, time trial desse tipo. Os caras vinham para 4 sessões distintas, uma cru, sem nada, controle, uma com 3, uma com 4,5, outra com 9 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal. 4 sessões distintas. O cara vinha, hoje, está aqui para você, 3 miligramas por quilo de cafeína, vamos para o time trial de novo, medir o desempenho do cara. Ele voltava na outra semana, hoje é 4,5. Ele voltava na outra, hoje é 9. E você via um efeito em escadinha, melhorando o desempenho do cara. Aqui era o controle, um tempo menor no time trial, quando ele tomava 3 miligramas por quilo de peso, um tempo ainda menor quando era 4,5 e um tempo bastante menor quando era 9 miligramas por quilo de peso de cafeína. Faz todo sentido. Cafeína melhora o desempenho, a gente sabe disso. Ela tem um efeito teto, mas ela também tem um efeito dose dependente. Estava tudo de acordo. Qual é o pulo do gato aqui? Todas as condições eram placebo. Os caras nunca receberam cafeína. Eles só eram sugestionados a acreditar que estavam recebendo cafeína em doses aumentadas. E esses caras sentiam tanto o efeito placebo que eles relatavam os efeitos fisiológicos típicos do uso de cafeína em doses aumentadas, taquicardia e etc. Então, olha como o tal do poder da mente aqui, a sugestão é forte nesse sentido, né? Isso mostra para nós o quanto é importante também a gente, na ciência, utilizar as condições placebo como forma de controlar também os nossos experimentos para garantir que o cara está sentindo é o efeito da substância em si e não o efeito da expectativa. Esse é um dos experimentos que a gente fez em casa. Eu vou dar uma pincelada nele, o Brian pode entrar mais a fundo depois, mas é super interessante. A gente fez condições sem nada, uma condição placebo e uma condição cafeína. Eu confesso que eu não me lembro a dosagem que a gente usou, se era 6 miligramas, mas não importa, era uma dose suficiente para gerar efeito. E a gente avaliava que quando o cara tomava placebo, ele tinha uma melhora em relação à condição controle dele. Mas quando ele tomava cafeína, essa melhora era ainda maior. Está tudo de acordo com a literatura, mas o experimento não era esse. O experimento era depois reavaliar esses dados, separando os sujeitos pela expectativa que eles tiveram em relação à suplementação. Então, era o seguinte, o que a gente separou depois, na condição cafeína, a gente perguntava para os caras antes, o que você acha que você está tomando hoje? Cafeína ou placebo? E aí o cara respondia, a gente deixava anotadinho. Depois a gente foi reavaliar os dados e foi olhar o seguinte, na condição cafeína, no dia cafeína, qual era o efeito que esse cara tinha quando a gente dava cafeína para ele, mas ele achava que estava tomando placebo. Então, não tem expectativa, concorda comigo? Estou dando cafeína, mas o cara acha que, não, hoje não é cafeína. O efeito existia, mas ele era de determinada magnitude. E qual era o efeito nesse mesmo dia para aqueles que acreditavam que estavam sim tomando cafeína? Era bastante maior do que o caso anterior. Então, você tinha um efeito da droga somado ao efeito da expectativa do cara. E a gente fazia a mesma coisa para a condição para o dia placebo. Hoje era placebo. Quando o cara achava que estava tomando placebo, o desempenho dele piorava. Não era para ter piorado. Se era placebo, era para não ter nenhum efeito. Era para ser igual à condição zero dele, a condição controle. Mas por que piorava? Porque não tinha expectativa de melhora. Ele achava que estava tomando placebo, o desempenho piorava. E o que acontecia com esse mesmo cara quando no dia placebo ele achava que estava tomando cafeína? O desempenho melhorava. Olha que loucura, como a expectativa do sujeito pode implicar num efeito placebo ou nocebo muito claro. E aí a importância do treinador é muito grande.
que expectativa ele cria no sujeito, como é que ele manipula isso no seu atleta, né? Pela intervenção, pelo tipo de treino, pela condição do dia, como é que ele entende como é que o atleta responde a essas situações todas. Isso tudo pode ser uma arma excelente para você otimizar estímulos de treino, para você otimizar estratégias nutricionais. É um campo assim de investigação muito fértil, ele ainda é incipiente, mas tem muita coisa legal para a gente descobrir e passar a utilizar na prática com atletas. Hamilton, isso me lembra, e nesses quase 2 anos de gregário, a quantidade de profissionais de elite, inclusive o privilégio de ser sócio do Nicolas, o quanto a gente ouve que a cabeça é um elemento fundamental na performance. Então, acho que tem um lado positivo também do placebo, e que é o entendimento da atitude e da postura que esse atleta tem, que eventualmente ele vai performar mesmo não tendo fisiologicamente, de comprovação científica, elementos que vão fazer isso. É claro que você não vai colocar água no indivíduo para fazer uma dupla maratona e ele só com água vai conseguir. Tem um limite fisiológico que o organismo precisa de suplemento. Mas o quanto acreditar e ter a atitude... tem uma frase de um amigo de que o esporte de endurance nos coloca em posições que a gente se sente super-homem. Ou seja, situações que a gente não imaginava que a gente seria capaz, mas que a gente é capaz. Sem dúvida. Aí a gente já migra um pouquinho para o ramo da psicologia do esporte e tal, mas isso é fundamental. E a psicologia do esporte tem ganho destaque no esporte de alto nível, exatamente porque já é consenso, né, que o estado mental, que eu vou talvez usar um termo que o próprio psicólogo do esporte não gosta, mas a força mental do indivíduo seja determinante para várias situações de desempenho esportivo. Doutor Hamilton, e para concluir essa parte, depois a gente vai ter ainda a sequência do especial com o Brian, falando de justamente aspectos mais treináveis e como usufruir melhor do efeito placebo. Mas o tipo do efeito placebo, se é que a gente pode falar, faz diferença? Vamos dizer, se é algo que você come, se é algo que você usa, ele tem magnitudes e intensidades diferentes? Tem sim, e isso parece, esse não é uma certeza absoluta, mas parece estar ligado também com a expectativa de novo, Nicolas, porque olha só que interessante, quando você avalia a magnitude do efeito placebo em função de diferentes estratégias que estão sendo oferecidas para o sujeito, estratégias placebo, né? A gente vê uma distinção bastante clara. Quando você tem, por exemplo, uma intervenção nutricional ou uma intervenção mecânica, e a intervenção mecânica aqui simularia, por exemplo, como você destacou, uma roda melhor, um conjunto na bicicleta melhor, um quadro mais leve, mas que na verdade não é, mas que você fala para o sujeito que é qualquer coisa desse tipo, o efeito tende a ser de pequeno a moderado. Agora, se você fala para o sujeito que é uma droga ilícita, o efeito é maior. E não tem nenhuma outra explicação até o momento que não seja o grau de expectativa que o sujeito põe naquilo. É muito maluco, né? De novo, é a mente do sujeito modulando até mesmo a magnitude da resposta. Existe um outro experimento muito legal, também de placebo similar àquele da cafeína, que os caras falavam, eram também com ciclistas, era também um time trial, que os caras falavam assim, nós estamos testando aqui uma droga similar à EPO, só que ela não é detectável no antidoping. Então, vai ter exatamente os mesmos efeitos da eritropoetina, mas não é detectável no antidoping. E deram para os caras. E os caras voaram depois de tomar o troço, que não era absolutamente nada. Né? É muito maluco. Tem também com esteroide anabolizante, enfim. Os caras são super criativos nos desenhos experimentais e eles mostram isso de uma maneira bastante consistente. Então, a mente humana é muito louca e até mesmo a magnitude do efeito placebo parece ser modulado pela nossa expectativa. É realmente interessante demais esse troço. Aliás, eu hoje estou de off-topics aqui. Existe uma diferença entre a capacidade de absorção de cada organismo de nutrientes, onde você fala, do ponto de vista científico, os 5 que você mencionou fazem sentido, mas eu posso não tomar os 5 porque meu organismo processa diferente, ou uma combinação dos 5. Existe uma diferença de individualidade na fisiologia?
A responsividade a uma determinada estratégia, ela é bastante individual, Álvaro. Eu não sei se ela vai exatamente na linha do que você está colocando, mas a responsividade de organismos, de sistemas biológicos, ela não é matemática, né? Por exemplo, todo mundo sabe que para dor de cabeça é aspirina, correto? Mas todo mundo conhece alguém para o qual a aspirina não resolve a dor de cabeça do sujeito. Uhum. A resposta média é que a aspirina resolve cefaleia para um número suficiente de pessoas para você recomendar isso como tratamento. Mas não quer dizer que todo mundo que tomar aspirina vai resolver cefaleia. Isso é para qualquer coisa em sistema biológico. Não existe um tratamento universal, existe um tratamento que você identifica eficaz para um número de pessoas que te permita sugerir como uma estratégia válida. Uhum. Mas é claro que não existe ninguém igual ao outro, então você tem sujeitos que saem da curva para um lado ou para o outro. Quando a gente pensa em estratégia nutricional para o desempenho, a gente pode pensar em situações pontuais que fazem com que você tenha uma recomendação diferente ou não para outro. Por exemplo, a suplementação de creatina, ela é muito interessante para aumentar os seus estoques de creatina no músculo. Creatina vai te ajudar a fornecer energia muito rápido e tal, então é um suplemento nutricional interessante. Só que qual é o detalhe? Existe um limite superior de estoque de creatina no seu músculo. Então, se você pega o Nicolas, que se alimenta de carne vermelha no café da manhã, no almoço e no jantar, e que, portanto, já consome muito creatina na sua dieta e faz com que o seu músculo já tenha bastante creatina e está muito próximo desse limite superior, e compara com o Álvaro, que é vegano e não consome quase nenhuma fonte de creatina na sua dieta, portanto, tem um estoque muito mais baixo, a gente já identifica um cara que vai se beneficiar mais e outro que vai se beneficiar menos ou nada dessa suplementação. Quando a gente vai, por exemplo, para o bicarbonato de sódio, que funciona como um tampão contra a acidose. Você tem o Álvaro, que suporta muito bem o desconforto gastrointestinal que o bicarbonato gera, e o Nicolas, que passa mal e tem quadros diarreicos ou de vômito quando usa a substância, porque é como você jogar um sorrisal gigante no estômago do cara. Uhum. Tem gente que vai lidar bem com isso, tem gente que não vai lidar bem com isso. Essa é a mágica da ciência do corpo humano, né? Não existe uma ciência exata. Verdade. Ela é extremamente inexata por diversos fatores, como os que a gente falou aqui, do impacto da própria mente nele. Dito isso, Dr. Hamilton, acho que a gente já deixa uma palhinha para o Brian, que vem nos próximos episódios dessa série especial, e que vai nos contar um pouco mais desse trabalho que vocês estão fazendo, de pesquisa e estudo, e de como usar esse efeito placebo no benefício na prática. Novamente, agradecer a tua presença aqui conosco. Eu acho que todo mundo fica certamente agradecido com o teu serviço de gregário aqui pra gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, já estou esperando a próxima aqui pra gente falar de outros temas. Vai ser um prazer estar com vocês de novo. Você já tem a camisa do Pelote. Mas ela faz eu pedalar mais rápido ou não? O nosso uniforme é comprovado que você ganha aí, 50 watts extra. 50 eu não sei, mas acho que 10, 15 a gente garante. Bom, encerramos aqui o segundo episódio com o Nicolas e eu conversando com o Dr. Hamilton. E na semana que vem vamos ter um aspecto muito interessante, que é o Dr. Brian Saunders, que aqui em São Paulo fez um experimento prático de efeito placebo em ciclistas, trabalhando com assessoria esportiva aqui de São Paulo. Conclusões bem interessantes que vão vir desse programa. A gente se vê semana que vem.